Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um teste de rastreio para a doença de Alzheimer, que é muito simples, rápido e pode ser realizado por qualquer pessoa, até mesmo em casa. Então assistam esse vídeo para vocês entenderem melhor. A quantidade de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer tem aumentado bastante nos últimos anos. Isso se dá principalmente ao envelhecimento da população. Muitas vezes não é fácil diferenciar aquele esquecimento considerado normal da idade para o esquecimento anormal, que pode indicar uma doença, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Existem vários testes, também chamados de teste de rastreio, que são utilizados para identificar algumas características cognitivas importantes que possam sugerir a doença de Alzheimer. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o teste Mini-Cog. O teste Mini-Cog é um teste simples, rápido de ser realizado, dura aproximadamente 3 minutos e pode ser realizado por qualquer pessoa, inclusive em casa. Ele consiste em 3 etapas. A primeira etapa, que é o teste de memória, a segunda etapa, que é o teste do desenho do relógio, e a terceira etapa consiste em lembrar as palavras da etapa 1. Eu vou explicar melhor isso para vocês, tentando mostrar as especificações de cada etapa. E só para lembrar novamente, é um teste de rastreio para alterações cognitivas. A primeira etapa do teste consiste em a gente dizer para o paciente 3 palavras. É importante que elas não sejam correlacionadas. Então, por exemplo, não é uma boa ideia dizer palavras como bola, futebol e chuteira, porque dessa maneira fica muito mais fácil da pessoa lembrar as palavras. Então, só para dar um exemplo, eu coloquei algumas palavras aqui como filha, paraíso e montanha. A gente pede para a pessoa repetir e pede para a pessoa memorizar, porque essas palavras vão ser perguntadas novamente ao final do teste. É importante que a pessoa saiba disso. A segunda etapa do teste consiste em que a gente solicite ao paciente que faça o desenho de um relógio, colocando todos os números e colocando os ponteiros, marcando uma hora específica. Geralmente é utilizado 11h10 ou 8h20, que são horários mais específicos para detectar alterações cognitivas. E algumas observações importantes incluem: o paciente não pode estar com o relógio no braço ou ter algum relógio visível no local da realização do teste, que isso vai ajudar ele a fazer o teste com mais facilidade. O paciente que começar a realizar o teste e se recusar a terminar, isso pode ser um indicativo de alteração cognitiva. E aquele paciente que demore mais de 3 minutos realizando o teste também pode indicar uma dificuldade cognitiva. Eu, inclusive, já fiz aqui no nosso canal um vídeo falando sobre o teste do relógio nas demências. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns relógios que indicam dificuldades que os pacientes têm durante a realização do teste. Nesse teste, por exemplo, o paciente fez o círculo, começou a colocar os números do relógio e quando estava terminando ele viu que ia ficar apertado, que não ia caber todos os números e colocou os números fora. Ou seja, o paciente teve uma dificuldade de planejamento, ele não planejou, não pensou no tamanho do relógio e no final teve essa dificuldade. Isso indica uma dificuldade cognitiva. Nesse outro relógio, o paciente fez o círculo certo, colocou os números adequados, mas quando foi solicitado para colocar os ponteiros marcando o horário 11h10, ele puxou uma seta do 11 para o 2. Ele pensou na posição certa, mas não colocou os ponteiros adequadamente, não colocou os ponteiros no centro do relógio. Isso também indica uma dificuldade cognitiva. A terceira etapa é realizada logo após o término do desenho do relógio e consiste em a gente solicitar ao paciente que se lembre daquelas 3 palavras que foram faladas logo no início do teste. É muito importante que o paciente se lembre das 3, que é isso que é considerado o teste normal. Quando o paciente se lembra, por exemplo, de 2 e esquece uma palavra, isso é considerado anormal e pode indicar uma dificuldade de memória recente, uma dificuldade de memória episódica. E é importante que o paciente seja encaminhado para um especialista para ser melhor investigado. E para finalizar o vídeo, eu queria só colocar algumas considerações importantes. A principal é que esse teste não é um teste para diagnóstico da doença de Alzheimer, é um teste de rastreio. A ideia do teste é identificar alguma alteração, seja na memória recente ou no desenho do relógio, que possa indicar alguma dificuldade cognitiva. E se o paciente tiver qualquer dificuldade, ele deve ser encaminhado para um especialista, como, por exemplo, um neurologista, um geriatra, um psiquiatra, para fazer testes mais complexos, às vezes realizar exames de sangue, fazer uma ressonância magnética, para que a gente possa identificar qual que é a dificuldade cognitiva e se isso pode ser indicativo ou não da doença de Alzheimer.
Se você tem algum amigo ou parente que tem esquecimentos para fatos recentes, realize esse teste com ele para ver realmente se a pessoa tem ou não alguma dificuldade cognitiva. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse teste, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. Até mais, obrigado.